do agronegócio do Brasil, sem dúvida, é a Tecnoshow. E hoje, dando sequência ao nosso podcast, nós estamos recebendo aqui com muita satisfação o nosso amigo Luiz Eduardo Dozzo, ele que é gerente da BYD, que é a concessionária que faz parte do grupo Vitória Motors, aqui de Rio Verde. Bom dia, Luiz Eduardo, satisfação tê-lo aqui conosco nesse podcast aqui na Tecnoshow. Bom dia, muito obrigado pelo convite, né? Um ótimo dia a todos os internautas, os ouvintes aí da rádio, e é um prazer poder estar aqui com você neste momento, poder falar um pouco mais da BYD, do grupo Águia Branca, do grupo Vitória Motors e poder aí estar presente neste momento. Tá certo. Luiz Eduardo, já é uma realidade a chegada dos carros elétricos no Brasil. A BYD, ela é famosíssima, é um grupo chinês que chegou com força total aqui no Brasil? Sim, hoje, né, vamos dizer assim, todo mundo conhece a China hoje pela crescente, né, em tecnologia. Então estão sendo pioneiros aí em quase todos os segmentos, né? Desenvolveram muitas tecnologias aí, se tornando uma das maiores potências do mundo. E aí a BYD viu o tamanho do nosso mercado aqui, do nosso Brasil, do volume, né, de venda de veículos, e dentro dessa procura convidou o nosso grupo, o Grupo Águia Branca, grupo lá do Espírito Santo, grupo com 78 anos de mercado, um grupo hoje com mais de 114 lojas, a fazer parte aí, né, entrar no layup dela a parte da venda dos veículos, comercialização dos veículos BYD. E o grupo estudando, vendo o tamanho que é a tecnologia, o tamanho que a BYD representa hoje no mundo em venda, percentuais, tudo, né? O grupo investiu forte na marca. Hoje nós já estamos aí, né, inteirando aí 31 concessionárias abertas, dividida em 4 estados, né? Em Goiás nós já estamos para inaugurar, já nos aproximando para ter 7 lojas abertas aqui dentro do estado. E uma das nossas lojas está justamente aqui em Rio Verde, né? Nós estamos situados ali dentro do Shopping Buriti, no estacionamento, na parte externa do shopping. E ali temos uma loja completa. Então toda a parte de venda, manutenção, revisão, peças. Então nós temos uma concessionária plena ali para a gente poder atender os nossos clientes BYD aqui em Rio Verde. É verdade. Ô Luiz Eduardo, sem dúvida alguma, uma das grandes novidades aqui da Tecnoshow, lá no stand da BYD, é a famosa, e agora mais famosa ainda, caminhonete BYD Shark. Fala para os nossos internautas o que é que essa caminhonete tem de grande novidade em relação às caminhonetes tradicionais. Hoje, né, até pouco tempo, vamos falar, a Shark foi lançada agora em outubro, né, final de outubro, então as vendas começaram a ser feitas a partir de novembro. Então, aos poucos, ela veio entrando no mercado, ganhando esse mercado concorrido de picapes hoje no Brasil. Então, pouquinho o produtor foi comprando, testando, aí como sempre, né, tudo que é bom, a notícia se espalha, e hoje virou sucesso total. Sucesso hoje nós estamos falando da única picape aí, né, híbrida plug-in do mercado, um carro com a maior potência hoje do mercado, são 437 cavalos de potência, é um carro assim, né, falando de 0 a 100, nós estamos falando em 5,7 segundos, um carro híbrido plug-in, você pode ir lá, né, no dia a dia, carregar ele e ter uma autonomia aí em torno de 80 até 100 km para andar só elétrico, sem gastar uma gota de gasolina. Então no dia a dia aí, né, os produtores que estão utilizando, né, a caminhonete contam pra gente, né, que vai lá à noite, carrega na sede, carrega em casa, no outro dia tem lá 90, 100 km andando, sem gastar nada, chega à noite, carrega de novo. Então tudo isso traz conforto, traz potência, traz comodidade e economia para o bolso do produtor. E aí nós temos ainda por cima, né, a possibilidade para a pessoa que não pode depender só do veículo elétrico, porque
A BYD hoje, por ser pioneira em carros elétricos, né, o principal intuito é fornecer veículos elétricos, ela fez da Shark um veículo que o cliente tem um carro elétrico para o dia a dia, mas eu preciso viajar, preciso sair, você tem um veículo, né, a combustão. Então você colocando lá a gasolina no seu tanque, você tem uma autonomia para andar 700, 800, até 840 quilômetros sem precisar carregar, só usando combustível. Então você vai viajar 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros abastecendo combustível e não perdendo os benefícios da potência que o carro tem e de toda a tecnologia que ela apresenta hoje. E você, Luiz Eduardo, falou muito bem aí sobre essa questão. Por mais que o carro elétrico já seja uma realidade no Brasil e no mundo, mas ainda tem algumas vamos colocar assim, as outras marcas tendem a ter uma narrativa de que o carro elétrico ainda não se solidificou, que o carro elétrico ele ainda não é de confiança porque ele não tem essa autonomia que o carro a combustão tem, que a bateria é muito cara, que ela tem um tempo de vida útil e coisa e tal. O que é que você teria a dizer para essas pessoas que têm um certo preconceito ainda com o carro elétrico? Ó, hoje, né, vamos falar assim, a maior parte do preconceito que existe, do comentário negativo que existe, vem justamente da concorrência. Por não ter a tecnologia, não ter isso hoje no dia a dia, acaba aí, né, usufruindo, tentando, né, negativamente, né, atrapalhar, tirar a boa imagem, né, do carro elétrico. Porém, hoje, né, todo mundo que tem um carro elétrico, que está experimentando, né, está vivendo essa experiência do carro elétrico, é o contrário, não fala mal, ao contrário, elogia e muito a economia que tem, o custo-benefício que tem. E hoje, né, a BYD está investindo bilhões no Brasil justamente em pontos de recarga. Então hoje você pega aí, a maioria das grandes rodovias já tem postos, eletropostos ali para fazer recarga. Hoje nós temos eletropostos com capacidade de carga, né, de até 200 kW. Você pega um carro em média hoje de 40 kW, que é a bateria, né, média, alguns mais, outros menos. Nós estamos falando assim de um carro que vai carregar aí em 20 minutos, 30 minutos, ter uma carga completa. Então você imagina o seguinte, você anda dos 300, 400 quilômetros, 500 quilômetros, dependendo do carro, que é uma autonomia, e você vai parar 30 minutos, que é o tempo de você tomar uma água, ir no banheiro, fazer um lanche, seu carro já está 100% de novo. E tudo isso você tem a facilidade de se programar. Então a BYD tem vários aplicativos, hoje tem muitas outras empresas montando eletroposto e pondo esses aplicativos para facilitar os usuários de carro elétrico. Então você já sabe, você joga lá no seu GPS, vou de Goiás, de Goiânia, de Rio Verde, de qualquer cidade do nosso estado para São Paulo, capital. Você já consegue saber, ó, em Tumbiara tem um posto de carregamento rápido, Uberlândia, Uberaba já tem outro ponto de carregamento rápido, Ribeirão. Então, quer dizer, você já programa, vou fazer 3, 4 paradas de meia horinha, 20 minutos, 40 minutos no máximo aí, vou estar carregado 100%. E ao invés de gastar 6, 7 reais por litro de gasolina, né, hoje, você vai gastar ali, em média, que o pessoal tem cobrado, R$1,90 o quilowatt. Então, numa carga completa de um carro, aí nós estamos falando de R$60 para você andar 300, 400 quilômetros, enquanto um carro a combustão você vai abastecer 250 para andar a mesma quilometragem. Então, assim, faz toda a diferença no bolso. E para o cliente ainda, ele tem a facilidade que no dia a dia na sua residência, ele já não tem esse gasto. No dia a dia da residência, ele vai estar utilizando justamente, né, a sua energia da sua casa, que nós estamos falando de um custo de 70 centavos, 80 centavos, que é o quilowatts hoje, né, da Equatorial na sua residência. Então o custo é fantástico, o custo-benefício, e quem dirige um carro elétrico hoje se apaixona, porque a sensação de direção, o conforto, o ruído, tudo que o carro elétrico traz assim de benefício, quem dirige se encanta. Então é muito difícil quem tem sair, e quem não tem e entra se apaixona, que nem todos nós aqui da BYD e os clientes nossos hoje.
É verdade. E além da caminhonete BYD Shark, que é a grande novidade aí, como você falou, foi lançada em outubro, mas está sendo muito assediada aqui, muito procurada pelos produtores, que imaginavam um dia que o produtor rural iria utilizar a sua picape, a sua caminhonete na sua propriedade rural, sem gastar uma gota de combustível. O produtor rural leva a caminhonete para a fazenda à noite, põe para carregar, no outro dia já está recarregada para poder fazer todo o percurso na fazenda. Então, sem dúvida alguma, eu acho que ninguém nunca imaginou que nós teríamos essa realidade que hoje já existe, né, Luiz? Sim. Ó, para a gente analisar e ver, né, os números, um pouco de como que está sendo essa realidade, vamos dizer assim, né? Aqui na feira até ontem, nós já fechamos, né, 53 picapes Shark aqui na feira, né? Então, para você ver o tamanho do sucesso, o tamanho da procura hoje, né, por essa tecnologia é gigantesca. Então, todos os produtores estão buscando justamente, né, essa modernidade. É o custo, é melhorar, né, o seu custo, melhorar seu ganho. Fora tudo isso, é a única caminhonete, todos têm elogiado demais, com suspensão independente na traseira. Então, você está andando numa picape que, no fundo, ela parece um SUV de luxo. Você não tem aquelas pacadas, aquelas diferenças que as tradicionais caminhonetes têm. Então, o conforto é muito grande. Então, no campo, você tem um carro extremamente confortável, econômico, e na qual você tem um ótimo custo-benefício e também tem um conforto aí para quem está na estrada, na rodovia também, uma potência. Então, assim, é muito benefício, é muita tecnologia empregada. Todo mundo que anda nela sente, vê o carro, os detalhes do carro, se apaixona. E com o grande detalhe, né? Vamos dizer assim, a Shark, ela é nova, Loriva. Shark nova. Porém, a BYD, ela já tem muito tempo. Aqui no Brasil, por exemplo, a linha do Song, que é a mesma tecnologia, nós estamos falando que está aqui desde 2022. E você não vê, né, clientes de Song falar do carro. Todos elogiam muito a economia, o que o carro oferece. E nós estamos falando daí de uma Shark que vem com a mesma tecnologia híbrida plug-in, porém com alguns benefícios a mais, né? Algumas tecnologias a mais para dar mais prazer e mais segurança para o nosso produtor, para o nosso cliente. Então, muito diferente. Muito bom, viu, Luiz Eduardo? Muito bom mesmo. E outra coisa que a BYD tem trazido de inovação são os carros elétricos urbanos, né? Você estava me dizendo agora há pouco que tem muita gente que trabalha aí como motorista de aplicativo que tem adquirido veículos aí, a Dolphin, né? Não é isso? Sim. É um dos mais procurados aí para o pessoal que quer trabalhar como motorista de aplicativo? Hoje nós temos aí o Dolphin Mini, que é o menor, né? E o Dolphin GS, são os dois modelos aí elétricos aí mais procurados por motoristas de aplicativo. Aqui em Rio Verde, o último levantamento, nós já estávamos com 28 carros elétricos rodando nos aplicativos. E todos têm elogiado o ganho, né? A melhoria no seu custo para trabalhar. Então, assim, tem motorista de aplicativo passando para a gente que está economizando aí 3.500 até R$4.000 de gasolina. Então, um custo que ele pagava todo mês e hoje ele não está pagando. Esse dinheiro está sobrando para ele. Então, você imagina o seguinte, o próprio carro está se pagando, ele não está tirando o dinheiro do carro para pagar o veículo. E se ele ficar 3 anos, 2 anos, 4 anos trabalhando com esse carro, no final o carro já se pagou e ele tem ainda o valor do carro como um lucro só calculando o custo-benefício do combustível. Tirando que ele economiza no custo de revisão, nós não temos peça como óleo, filtros para ficar se trocando, então o custo de manutenção é muito mais barato, custo de revisão é mais barato, não tem as mesmas trocas de peça que um carro a combustão tem. Então, assim, os benefícios são muitos. A revisão, só para você ver, são feitas a cada 20 mil quilômetros um ano. Então, quer dizer, num carro comum ele vai ter que fazer as revisões a cada 10 mil quilômetros, ele vai fazer 2 revisões para fazer uma num BYD que custa metade do preço de um carro a combustão.
Então, assim, o custo-benefício do carro elétrico ele é fantástico. O carro elétrico ele já é uma realidade em outros países do mundo e não diferente do Brasil. Todo mundo nunca quis investir em carro elétrico no Brasil. E a BYD, em 3 anos que ela chegou, ela tornou isso uma realidade, mostrou que é possível. E hoje, enquanto ela já tem tudo isso para oferecer, a maioria das outras montadoras estão buscando essa tecnologia, estão desenvolvendo. Nós temos algumas montadoras que foram buscar recursos no mercado, né, para poder ter esse capital para desenvolver essas tecnologias. E a BYD ela já é pioneira nisso no mundo. Então, é o grande benefício assim da BYD entrar firme, mostrar que tem total possibilidade, que é um mercado que o Brasil, mesmo sendo grande, a China também é um país gigante, e lá hoje o carro elétrico domina. O carro elétrico lá hoje é realidade total. E por que o Brasil não poderia ser? Por falta de investimento. E por isso que ela está investindo o que ela está. Ela está mostrando que tem total capacidade de mudar o mercado e trazer benefício para todo mundo. É verdade. Luiz Eduardo, eu tive a informação que alguns estados, como São Paulo, Distrito Federal, dá um incentivo para a população adquirir carros elétricos, haja visto que há um benefício para o meio ambiente, né? Não tem a queima do combustível. Por que o estado de Goiás ainda não migrou para esse incentivo de fazer com que o carro fique mais em conta ou que os impostos sejam menores? É do seu conhecimento que São Paulo e Distrito Federal, entre outros estados, já estão incentivando a população a adquirir esses veículos? O ponto que a gente vê assim, existe, cada estado, né, existe uma legislação diferente, né? Então o governador do estado que define a legislação para a parte de PVA, junto ali com a Câmara. A gente não sabe exatamente o processo, né, que funciona dentro. O Distrito Federal aí foi um dos primeiros aí, né, a isentar, foi um teste até, isentou carros elétricos aí até 2027, então mais 2 anos de isenção. Contrapartida, o governo do estado de Goiás já tem isenção do primeiro ano. Então São Paulo já não tem isenção de carro no primeiro ano, a pessoa compra, tem que pagar. Então assim, cada estado tem uma legislação diferente, uma forma de trabalhar diferente, né? Eu sei que conversas que a gente já teve aí, né, com o governo aqui, já existem estudos para ter algo diferente, né? Mas, por exemplo, o estado de São Paulo, né, não tem uma isenção, existe alguns incentivos. Você pega outros estados como o Paraná, também existe uma parte aí de incentivo, não é isento total. Então, assim, eu acredito que isso é algo que o próprio, né, governo federal, tudo deve estudar algo diferente, né, para poder ajustar, para poder montar algo diferente. E a gente torce, na verdade, que seja montado uma estratégia aí para incentivar todos, né? Todos os estados terem o mesmo incentivo, terem a mesma condição, né? Porque quem ganha com tudo isso é o cliente, né? Ele que vai ser o grande beneficiado no final. Então a gente torce que logo, logo aí tenha cada vez mais incentivo. O nosso planeta, o nosso Brasil precisa disso, precisa de carros, né, elétricos. São carros que não têm poluição, não agridem o nosso meio ambiente, que a gente sabe que está tão aí agredido, né? Nós estamos passando por vários colapsos né, climáticos aí, então acho que é fundamental. Quanto mais incentivo tiver, mais crescimento vai ter, mais benefício para as futuras gerações, e é isso que a BYD aposta, é isso que o grupo Vitória Motors aposta. Esse é o intuito aí de melhorar para todos nós. Ok, então, a gente quer aqui parabenizar o nosso amigo Luiz Eduardo, ele que é gerente aqui da BYD, aqui de Rio Verde, fazendo parte desse grande grupo que é o grupo Vitória Motors. Parabéns, Luiz Eduardo, parabéns pelo stand, parabéns pelos veículos aí da BYD. E a Rádio Morada do Sol é parceira da BYD, nosso grande parceiro comercial, que vocês nos dão a satisfação de tê-los. Eu que agradeço o convite e já estendendo o convite, né, para todos os ouvintes, internautas aí, para quem não teve a oportunidade, não andou ainda, convido a todos para estar lá na nossa concessionária,
ande, sintam, mesmo que seja para conhecimento, é importantíssimo para vocês verem a maravilha que é um carro elétrico, o conforto, o que ele te entrega de benefício. Estendo o convite para todo mundo, vou estar lá à disposição para recebê-los e fico na guarda de todos lá na nossa loja, pessoal. Obrigado, Luiz. É a Rádio Morada do Sol FM presente aqui na 22ª edição da Tecnoshow, a maior feira do agronegócio do Brasil. Já já eu volto com mais um outro convidado aqui no nosso podcast da Rádio Morada.